Bom dia. Agradecer os colegas da organização do Interconsul, porque organizar evento nesse país sempre é muito difícil, né? Então, dessa forma, agradeço também o convite por estar aqui. É uma satisfação poder conversar com vocês sobre um dos temas que mais nos envolve, de alguma maneira nos complica e nos desafia a ver o país mudando em alguns aspectos e nos angustiando em outros, não é? Eu vou rapidamente fazer uma panorâmica aqui. Bom, a gente poderia começar pensando, vou colocar umas duas questões para a gente pensar junto rapidamente. Eu vou marcar o meu tempo aqui para não também. Quem efetivamente mais tem força no processo de formação da opinião pública no Brasil em 2016? Bom, habitualmente a gente vai identificar, pelo menos a mídia, um pouco na esteira das análises de décadas, não é? Na perspectiva da mídia massiva mesmo. E aí, uma outra pergunta: quais os setores, para além da mídia, que interferem, que têm uma força, que fazem esse processo de mediação? Em outras palavras, é quem, quando a gente deita ou acorda, continua mandando no Brasil. É claro que, agora eu vou voltar para os meus apontamentos modestos aqui, é claro que a mídia faz parte desse processo, não é? Mas nós temos um problema que ele ao longo de algumas décadas, ele perpetua, não é? Na real mesmo, quem controla o nosso sistema... Esta semana aconteceu um debate importantíssimo no Congresso Nacional que passou batido da grande maioria dos veículos de mídia massiva, passou batido por boa parte da sociedade civil organizada, que foi a manutenção do veto para uma auditoria da dívida pública. Isso pode parecer insignificante ou menos relevante nesse contexto, mas é o fundamental. 45% aproximadamente do orçamento federal é comprometido com a manutenção desse sistema da dívida pública. Isso faz com que a gente tenha menos dinheiro na educação, menos dinheiro na saúde, porque, em última instância, um dos setores que controla esse país mesmo é o setor financeiro. E é mais o setor financeiro internacional, ainda que os nossos bancos aqui ganhem tanto dinheiro quanto os bancos internacionais. Aconteceu um outro negócio desastroso essa semana do ponto de vista da formação da opinião pública, que passou muito batido. Você sabe que tinha uma CPI no Congresso Nacional sobre o esquemão do HSBC que vazou a partir da Suíça no ano passado, né? Lembram disso? Pois é. Esta semana, agora na quarta-feira, o relatório foi encerrado sem absolutamente nada de concreto. E todas essas informações estão rodando. Os dados de brasileiros, dirigentes de empresas de mídia, políticos, empresários de diversos setores, estão naquela lista, mas o Senado não encontrou nada, não é? Ou pelo menos no relatório final não conseguiu identificar nada. Ele fez um relatório, que é a velha lenda da pizza, não é? E apresentou, né, os senadores, os deputados também prestam contas, avançam por aí. E aí a gente se pergunta mesmo de que maneira a roda gira nesse sentido, não é? Vou lembrar de um outro caso que a partir do Paraná, eu nasci lá no interior do Rio Grande, mas eu estou no Paraná há um bom tempo, né? Eu sou migrante, portanto, por condição de trabalho, deslocamento, já morei em várias cidades, nesse momento me sinto contribuinte no estado do Paraná. No final dos anos 90, teve um grande esquemão, literalmente, chamado Banestado. Banestado era o banco público do Paraná, assim como até a época a gente tinha bancos estaduais, e o esquema dos grupos políticos que controlavam o Banestado asseguraram uma remessa através das agências de fronteira, não é? Então,
O Banestado tinha agência no Panamá, por exemplo, né? Da casa, que era importante, tinha clientes. O Banestado tinha uma boa operação a partir de Foz do Iguaçu, não é? Há uma estimativa de que houve um sistema de remessa ilegal estimada hoje, não é, se atualizar esses valores, em cerca de 130 bilhões de dólares de remessa ilegal a partir do Banestado, não é? Quem pagou por isso? Inevitavelmente os contribuintes, não só os paranaenses, porque quando foi para vender o Banestado, o governo do estado injetou, mas pegou dinheiro em tese federal, no que ele chamou de recapitalizar. Era o final dos anos 90, naquele momento em que tinha que desmontar o Estado, privatizar tudo, a economia de mercado é mais forte, vamos lá, agora sim nós vamos andar mais rápido, não é? Aquela lenda que agora volta toda com a retomada aí das chamadas cadeiras, não é? E naquele momento, o que eu quero lembrar é o seguinte, em que deu o Banestado, o chamado esquemão do Banestado? Pouquíssimas pessoas foram responsabilizadas, e ainda essas pessoas que foram alguns trabalhadores em alguns casos, serviçais em outros, que estavam a serviço de uma operacionalização de um sistema que deu muito dinheiro para muita gente, pagou muita campanha aqui no Paraná, não é? Muita campanha eleitoral, mas ficou nisso. Não é? Hoje, o que sobrou do Banestado está de posse de boa parte de um banco privado, no Paraná todo, não é? Inclusive dentro das instituições públicas, no mesmo esquema. Nós temos um outro problema seríssimo no Brasil. Eu vou recuperando alguns aspectos pontuais para a gente entender que aí me parece que é oportuno a gente discutir formação de opinião pública, de que mundo nós estamos, que aí sim tem sentido discutir que papel é esse que a imprensa opera ou não, né, e em que condições. O terceiro aspecto é o do como se faz uma campanha eleitoral no Brasil, seja em níveis municipais, estaduais ou em nível federal. O sistema de financiamento empresarial privado de campanha no Brasil criou um giro em que, ao longo dos últimos 15 anos, e aí é fácil provar isso, mas por ironia eu acompanho esse processo de monitoramento do investimento público em campanhas eleitorais, porque eu também estudo isso, que a cada 2 anos ele encarecia proporcionalmente as disputas. E, de novo, quem paga e quem pagava por isso, sempre a população, não é? Significa assim, que uma cidade, agora eu vou inventar um exemplo, se uma cidade de 350 mil habitantes, que tem um orçamento estimado em 600 milhões de reais ano, gasta em uma eleição local, municipal, cerca de 10 milhões no caixa oficial, não no caixa 2, o caixa 2, esse nós nem temos como acompanhar, não é? Agora, se gasta cerca de 10 milhões de reais, quem que você acha que paga depois da eleição, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte? O caixa público vai ter menos dinheiro para investir em serviços essenciais, em saúde, em educação, em sistema de transporte, em condições de mobilidade, em reestruturação, acessibilidade nos mais diversos setores, não é? E, no entanto, pouco se discute, ou quando se discute, nesse momento tem uma campanha no Brasil, que a gente tem essa campanha há cerca de 2 anos, que chama um projeto chamado Eleições Limpas, que busca ser apresentado ao Congresso Nacional como alternativa de financiar a campanha com limites. Tem que limitar, não só. No final do ano passado, você sabe que a gente aprovou formalmente o fim do financiamento empresarial privado de campanha, mas a gente não sabe ainda, vai ser a nossa primeira experiência, após essa decisão vigente agora, que nós vamos vivenciar uma eleição. Como que esses temas centrais que impactam diretamente na nossa qualidade de vida, que impactam diretamente na vida e na morte dos brasileiros, entram e de que forma que eles são pautados pela mídia. Eu peguei uns 3 ou 4 problemas centrais para dizer que não seria por falta de assunto que a gente deveria focar um aspecto ou outro, não é? Mas que esse processo que vai da gestão da estrutura política, que envolve fortalecimento do Estado, a apropriação privada por grupos, né? E a gente pode ter, a partir dos grandes grupos empresariais que dialogam, operam em sintonia com as chamadas grandes legendas partidárias, isso
infelizmente, entra muito pouco, ou quando entra, dá-se a impressão de que não seria tão importante quanto algumas coisas de rápido acontecimento, não é? Esse processo que chega na crise política que nós estamos, na crise de legitimidade política, da estrutura de legitimidade política, também impactou a mídia. Não é? E impactou não porque foi uma mera combinação, é um pouco por essa referência de história aqui, ó, não é? É comum a gente pensar que a mídia teria uma relativa autonomia de intervenção. O que acontece no Brasil? Eu listei alguns momentos da história, só para recuperar isso, que toda vez que a mídia assume o papel do que os partidos de oposição ou de situação não têm capacidade de fazer, e é isso que a gente registra no Brasil, a gente vai pegar alguns momentos pontuais, né, da nossa história. Vamos arredondar em 66 anos aqui, mas poderia um pouco antes, mas esses momentos são pontuais. 50, 54, 64, 2006, 2010, eu estou pegando só aqueles momentos da disputa eleitoral, que é o momento em que a estratégia de intervenção de mídia, ela se torna eleitoreira. Tudo aquilo que a gente fala como interesse público, universalidade, proximidade, todas as nossas características mais ou menos convencionais, ainda que não tenhamos alguma unanimidade no entorno disso, elas somem do mapa. O que vale mesmo é agendamento, é renomear as mesmas coisas, não é? Enquadramento, e aí sim é o momento que estas abordagens conceituais elas são importantes, porque não significa que não se fale da ladruagem instituída no Congresso Nacional, mas você renomeia, não é? Renomeia e aí segue. Na eleição seguinte, você sequer pauta e recupera esta referência, não é? Tem um outro problema, se a gente comparar esses períodos chamados cíclicos e de crítica na nossa história recente brasileira, não tão recente, 65 anos, não é? Um pouco mais da minha idade, que revelam uma situação muito complicada. Ao longo deste processo, estes grupos hegemônicos de mídia foram se sentindo tão fortes, e a nossa história mostra um pouco isso, não é? Que eles foram ficando cada vez mais dependentes do dinheiro público. E esse é um dos problemas centrais, que foi o tema da mesa anterior aqui pela manhã. O modelo de gestão de negócios. Quem banca esse negócio e por quê? Quem banca um determinado produto editorial e por quê? Como esses setores hegemônicos da mídia comercial foram enfraquecendo e furando os sistemas deles de automanutenção, furou a chamada publicidade dos grandes grupos. Começou a furar a ideia de adesão. Se você pegar os números nesse momento de tiragem de diário, contando com acesso em rede, você vai ver que há uma queda linear, não é? Aquele momento lá do início da década de 90, em que a gente tinha... em que se dizia que se vendia panela, se vendia livro, alguma coisa, e por tabela se dava o jornal, né, que é o nosso momento de pico. Início dos anos 90 nós temos um pico de tiragem, temos uma força de audiência ainda, por uma série de variáveis, também econômica, naturalmente, não é? Mas dali em diante há uma queda vertiginosa na tiragem, na circulação e também na audiência dos grandes grupos. Não é? Qual é o meio mais deficitário hoje em termos financeiros neste país? É o rádio, não é? A discussão que a Valci lembrava de manhã. Esta crise de modelo de gestão, ela impacta diretamente. E para onde boa parte deste povo identificou quem deveria pagar? O Estado, não é? O município, o Estado ou a União. Esta opção por se tornar dependente também foi levando sutilmente. Então nós temos uma história recente que é preocupante, porque até o final da ditadura militar nós temos uma mídia relativamente atuante, que cobra e que não é tão dependente do Estado, também pelo modelo que o regime militar gerou no Brasil, não é? Então ela é menos dependente politicamente e ela é menos dependente economicamente. Isso dava um fôlego de cobertura, isso dava um fôlego de abordagem. Aí você vai dizer, bom, mas acontece que depois do final de 94, quando entra a internet como informação comercial, como rede comercial, as coisas mudam. Sim, que mudam.
Mas ainda assim você não pode atribuir a responsabilidade para a ampliação das condições de acesso à rede. Aliás, seria o contrário, não é? Os projetos autossustentáveis de mídia, do ponto de vista no mundo, eles não seguem essa referência. Eles são infinitamente menos dependentes, ainda que eles, não há independência plena, não há compensar dessa maneira, mas eles são comparativamente bem menos dependentes do que os nossos veículos de comunicação. Então, esses dados estão disponíveis todos, mas quem melhor sistematizou esse negócio foi o Fernando Rodrigues, de quem paga a mídia no Brasil e como. Não é? Se começar a olhar em boa parte desses veículos, se a gente tira o recurso público da cidade, do Estado e da União, não é você que vai quebrar, mas esses veículos se quebram. Então, há um problema, esta legitimidade, ou esta crise de legitimidade editorial, ela também reside nas escolhas que vão se fazendo. Não é? E aí, o período recente que eu recupero, de forma muito rápida, é esta referência de que, dos anos 90, quando a gente tem uma certa reconfiguração desse poder aquisitivo, os grupos de mídia hegemônico encostam no Estado do ponto de vista do alinhamento político. E aí as coisas enfraquecem do ponto de vista da legitimidade, nós temos menos pluralidade. Não é? Aqui no Paraná nós temos uma situação muito crítica do ponto de vista de mídia hoje. Um grande grupo foi comprando supostos concorrentes e aí foi se enterrando do ponto de vista da legitimidade. Então você tem dinheiro, você tem recurso, você tem influência. Se você abrir o portal da transparência do Estado do Paraná, você vai ver quem paga quem com quanto. Não é? Nós sentimos... no primeiro semestre de 2015, nós sentimos isso, acompanhando diretamente as informações pelo sistema, porque os governos regionais, quando pagam, têm um preço alto para o leitor, ouvinte, telespectador, internauta e contribuinte, em última instância. Não é? Esse processo que nós temos, que marca os anos 90, ele é de um desmonte do Estado. Esta é a grande questão. Esse desmonte do Estado, no entanto, favorece esses grupos que vão se fortalecendo. Então tem um momento ali que nós chamamos de céu de brigadeiro. Os grupos comemoravam, vibravam, porque entrava dinheiro, essa transferência ela era muito tranquila. Foi mais ou menos o que a gente viu aqui no estado do Paraná, e como boa parte dos colegas, né, não são daqui do interior do Paraná, em 2014, na eleição de 2014, o atual governador foi reeleito no primeiro turno. Quando nós começamos a rastrear que adesão é essa, que simpatia é essa, que força política tinha, nós identificamos primeiro nas ramificações políticas, nos alinhamentos dos grupos. O Paraná tem uma política convencional muito familiar. A gente costuma dizer que a oligarquia está nos outros lugares, longe, em outras regiões, mas a oligarquia está aqui, no interior do Paraná, no estado do Paraná. E esse impacto ele é muito forte, porque o segundo aspecto que foi visível era o alinhamento das emissoras de rádio, de TV no interior e dos jornais regionais ou locais. O Paraná tem uma rede muito forte de jornais locais, pequenos jornais, né? Até porque, diferente de outros estados, não há uma circulação de veículos com abrangência estadual. Então, ele tem um mercado muito localizado, ou no máximo regionalizado, né? Diários expressivos do ponto de vista da opinião pública. Esse alinhamento que passava, ainda que não automático, por essa adesão, conveniente ou não, tinha um preço, que era a referência de como se construiu o processo de reeleição em 2014. Nós temos isso por números, por indicadores, é fácil identificar isso. E hoje, aliás, está muito mais fácil com as referências do portal de transparência, com as prestações de contas de campanha. E veja que nós estamos falando apenas na perspectiva do que se declara. Não é? Porque em política, infelizmente, nós não temos controle ainda do que não se declara. Esse cenário que configurou uma expectativa, ele foi um desmonte do Estado. Né? O Paulo dava um exemplo muito interessante do fortalecimento da polícia ao longo desse processo. Fortalecer a Polícia Federal é fortalecer o Estado, é fortalecer a democracia, é fortalecer o Estado de Direito. E é muito simples isso. Eu lembro que no início dos anos 90, quando nós reclamávamos para os diversos setores, seja do Judiciário, Ministério Público, mesmo policiais, que houve uma destruição ambiental em determinado lugar, não tinha estrutura para fiscalizar. E hoje, esses diversos órgãos têm, não tinha
O desmonte do IBAMA naquele momento era tão brutal que não adiantava se ligar e dizer, olha, há uma destruição ambiental em determinado bairro, em determinada comunidade. Não tinha efeito. Não era porque os profissionais eram desonestos. Claro que não, porque não tinha estrutura. Desmontou de tal maneira. Então, essa reconfiguração do Estado, que é fundamental, ela legitima a comunicação. Ela legitima uma sociedade democrática. Não é? É o mesmo raciocínio em relação ao judiciário. Um Ministério Público forte, por mais que a gente questione a forma como opera, ele é fundamental para fortalecer a democracia. Aonde ele passa a ser problema? Quando ele vira privilégio. Então, nesse momento, há um movimento no país, ainda que com pouca adesão no país. Se vocês pudessem rastrear, rastreiem aí o movimento que há nas redes, pelo fim do auxílio moradia no judiciário, que quer dizer, direito se conquista e se luta, agora favorecimento não. Auxílio moradia de 4.300 para quem já tem moradia na cidade e recebe isso por mês, é uma afronta à grande maioria da população que enfrenta dificuldades seríssimas. Né? E pior ainda, tem alguns judiciários nos estados que já estão implantando, já estão formalizando, negociando com os setores políticos o tal de Bolsa Escola. E tem um estado em que a estimativa é negociar R$5.000 para pagar a escola privada para membros do judiciário. Que crise é essa, afinal, de que se fala? Né? É crise para determinados setores estratégicos, que a grande maioria da população precisa. Não é crise quando entra na lógica do favorecimento. É mais ou menos a história do presidente licenciado ou afastado, Eduardo Cunha. Né? Ele, afastado do jeito que está, ainda que a gente sabe que a força simbólica dele, né, a chamada bancada dos mais de 100 no Congresso, é fortíssima, ele dá um custo hoje de R$541.000 por mês ao Contriba, a sua excelência, não é? Pelo fato de estar afastado também. Então, quer dizer, essa relação que quando se discute muito rapidamente, tem que voltar à tona, tem que fazer. Este é o processo de formação da opinião pública. Um último aspecto institucional que envolve mudança. Se a gente comparar, há um processo silencioso no Brasil, que é a ampliação do número de igrejas neopentecostais. Todo mundo tem direito à escolha religiosa, todo mundo tem direito à simpatia pelo que quer que seja, mas o que se verifica nas grandes regiões periféricas, na mesma proporção em que o Brasil se urbaniza, não é? Há um aumento destes grupos. E não há problema que você escolha um grupo, uma entidade ou uma organização para frequentar. É possível que você frequente várias, não há problema nenhum nisso daí. Não há nenhuma crítica a essa. A crítica reside aonde? É que depois de criar nós fizemos um rápido levantamento recentemente em uma região das chamadas novas comunidades habitacionais. Uma zona da cidade com cerca de 5.000 unidades habitacionais dos programas federais, o estabelecimento que mais abre em menos de 12 meses é igreja. O segundo é bar. Porque em muitos desses casos, sem estrutura de serviço, sem estrutura de lazer, de integração e cidadania, o que é que você faz? Você vislumbra. E aí esses grupos se proliferam, ampliam-se de tal maneira que ninguém imagina que isso não vai ter impacto. Qual que é o segundo impacto depois? Esse povo começa a negociar espaço na mídia. Então, na noite ou na madruga, quando você pega alguns canais privados, abertos, você encontra programas. Por quê? Porque a nossa política de comunicação ela não tem critério. A gente fala que é um Estado laico, mas é na formalidade. Né? Então, a apropriação gradual desses grupos reconfigura também as apostas. Então, tudo aquilo que você imagina que fica no plano da religiosidade, da simpatia por crença, na primeira eleição que tem, ele já passa para o plano político. E aí ele amarra por tabela a intervenção de mídia. O que é que você tem aí? Um processo de formação da opinião pública que não é tão silencioso quanto a gente imagina. Ele é muito mais visível, não é? Isso lembra os impactos que a gente tem. A cena da tragédia que foi a tragédia brasileira contemporânea de 2016, que foi aquela votação da Câmara dos Deputados, naquele domingo fatídico, que mostra a dedicação ao voto, todo aquele teatro do submundo.
ele de fato legitima um Brasil que não é tão silencioso quanto a gente imagina do ponto de vista das nossas universidades, dos setores esclarecidos da sociedade civil ou do que quer que seja. Há um processo aí que ele aponta para o desmonte do Estado. Ironicamente, esse diálogo com esses grupos sociais ignora ou nem sempre destaca como poderia, porque você poderia tranquilamente associar esse direito à religiosidade ao exercício da cidadania. Por que não pensar formas de organizar para reivindicar direitos sociais e dizer que desmontar o SUS, qualquer ameaça de desmontar o SUS, que é o nosso sistema, critique se eu não gosto, se eu não, ele atende, sem dúvida alguma, cerca de 85% da população brasileira, não é? Os números dizem que é 80%, mas a gente sabe que tem uma parcela expressiva que tem plano privado, que quando arrocha é melhor atendido no SUS do que no sistema privado, né? Então esses 85% da população que nesse momento dá-se a impressão de que operam silenciosamente ou que não estão sendo afetados com isso, em parte, eles não encontram formas de reagir. Problema da sociedade civil, sem dúvida. Mas é problema também do atual governo, que de alguma maneira continua no que teria terminado simbolicamente aí, porque a então presidente e o grupo que ocupou o Palácio do Planalto e a estrutura de governo até esse tempo, do ponto de vista econômico não mudou nada. Seguiu a mesma lógica, seguiu o mesmo sistema, a mesma referência estrutural. Vetou a auditoria da dívida cidadã, ou fez muito pouco quando pressionado. Nós fizemos uma conferência nacional de comunicação, depois de muita tensão, depois de muita briga em 2009, 2010, e não saiu do papel. Então veja, algumas ações, algumas estratégias de intervenção que poderiam reconfigurar esse cenário, estas iniciativas, elas também têm barreiras, eu já estou no controle. Agora eu fico atropelar esse negócio, é mais tranquilo. Bom, que cenário é esse da Lava Jato? A Lava Jato vem nessa perspectiva com uma proposta, não é? Uma iniciativa que o Paulo apresentou rapidamente, essa estrutura da polícia, em boa medida, ela viabiliza a Lava Jato, mas inevitavelmente tem problemas, tem formas de tratar esse processo, não é? Do ponto de vista do judiciário, a grande questão, ou a grande dúvida, ou o que se questiona efetivamente, é como os processos de vazamento seletivo afetam determinados grupos e não outros, né? Essa é a questão central. Do contrário, ninguém questiona o sistema judiciário no Brasil. Nós somos favoráveis ao fortalecimento do judiciário. Eu quero um Ministério Público mais forte para poder acioná-lo quando tem problema na minha cidade. O que é que você não quer mesmo é que determinados favores ou privilégios sejam apresentados como naturais para assegurar essa defesa constitucional. Então, aí as coisas começam a ficar problemáticas, não é? Do contrário, a Lava Jato é entendida do ponto de vista... nessa lógica da espetacularização, infelizmente, várias operações, várias ações importantíssimas do ponto de vista do fortalecimento da democracia, como é a Lava Jato, são usadas, ações dessas operações, são usadas na lógica da espetacularização pelos grupos de mídia. Porque daí você cria um cenário de que agora nós vamos resolver o problema. Então você cria uma expectativa que é muito mais difícil cumprir, não é? Todas as gravações que saem a cada momento aí mostra que há um processo, que existem amarrações políticas em torno disso, que não é responsabilidade de um juiz, que não é responsabilidade de uma instituição como a Polícia Federal, mas inevitavelmente passa por isso. Quer dizer, de alguma maneira vazou determinadas gravações. Vamos pegar o caso da PGR, não é? A Procuradoria-Geral. A Procuradoria, ironicamente, viu problemas que o Lula fosse ministro da Dilma. Tudo bem? Mas não viu o problema que 7 ou 8 ficha suja virassem ministro do Temerário em questão de dias e não há problema nenhum, pode ficar. Bravo! O que faz com que setores da população questionem. Bravo! Se você efetivamente aposta num processo de transparência que é necessário consolidar a democracia, você tem que tratar as pessoas da mesma maneira.
Não é? Não resta dúvida isso aí. Esse é o grande desafio do Ministério Público Federal nesse momento, é olhar à frente e dizer. O outro desafio, e aí é importantíssimo, os trabalhadores do Judiciário questionavam aquele aumento de 78% que o Judiciário colocava como carta de manga para a presidente Dilma. Não é? Questionavam. Agora, com os 42%, parece que as relações internas vão... A grande questão é, se essa negociação, que está sendo aprovada a toque de caixa, lá os 42%, vocês estão acompanhando, não é? É lógico que é um direito. Os trabalhadores organizados do Judiciário, o que eles defendem? Eles defendem esse percentual de salário, que é mais do que justo, é uma reivindicação, mas eles querem o fim do auxílio moradia. E eles não aceitam discutir auxílio escola, não é? Que na verdade é o quê? Quando se diz auxílio escola, você está privatizando, você está desmontando o ensino público, porque você está aceitando que você quer pagar uma escola privada a um preço razoável. R$5.000 é um preço bem razoável para uma escola privada nesse país, não é? E quando você defende nesse patamar, é mais ou menos aquela história de uma categoria de médicos que paralisou num estado que eu não vou dar o nome, e que a primeira coisa que eles fizeram, entre os 3 itens, estava lá: nós queremos acesso a um plano privado de saúde. Pô, mas o cara trabalha no SUS. Né? O cara trabalha no SUS e coloca como bandeira, como estratégia de negociação com o governo, mais trucagem do que isso você não tem. Não é? Quer dizer, então você desmonta a casa e avança na barganha. Esse é o legítimo processo que desmonta o Estado. Isso desmonta a democracia. Auxílio moradia desmonta a democracia. Direito dos trabalhadores do judiciário não desmonta a democracia. O que desmonta a democracia é esse sistema que quem controla tenta de alguma maneira manter por esses mecanismos. Não quer discutir dívida pública. Não quer dizer que de cada R$2, um vai para o sistema que mantém a lógica de título podre, que banco compra e segura e truca o Estado na hora que sobe, de governo que tira dólar do mercado em circulação para segurar a variação cambial. Não é? Quer dizer, esses mecanismos aparentemente sutis é que determinam que a nossa qualidade de vida é melhor ou pior, dependendo dessas variáveis. Né? Lógico que essa intervenção do campo político, ela pode ser avaliada distante, ou pelo menos não umbilicalmente ligada à Operação Lava Jato, mas é inevitável que setores de grupos políticos tenham se apropriado de estratégias desse processo. Né? Essa é a questão. Então, se você reduz a lógica do vazamento seletivo e há um controle do que sai, é lógico que essas operações, para além da credibilidade, elas vão fortalecer o Estado democrático de direito e elas vão, de fato, contribuir para que a gente, enfim, consiga a transparência prometida. Né? A gente fala em transparência, a gente luta por transparência, mas quando a gente pensa, o cotidiano dessa gestão começa na Câmara Municipal, vai para determinados setores, depois chega no fatídico Centro Cívico Curitibano e por aí vai. Aí vai para o Palácio do Planalto, vai para os mais diversos lugares que, em última instância, quem paga a conta somos nós. Né? Esse é o grande problema. Bom, mas eu deixei 2 frases aqui, mas a última que vale é essa aqui, na verdade. É um poema que vocês devem conhecer, do Brecht, de que é possível a gente dizer que nós queremos uma outra mídia, mas para isso, obviamente, nós vamos ter que correr, nós vamos ter que construir e repensar mecanismos. Repensar mecanismos também significa pensar formas de financiamento, que aí foi o debate da primeira mesa pela manhã. Eu termino por aqui, então, e na sequência a gente conversa. Muito obrigado. Convido agora, dona